Ao que nos parece, a saída de Ciro Gomes do PDT não é apenas boato mais. Primeiro, sites jornalísticos falando que PSDB afirma conversas com Ciro Gomes sobre isso. O Tasso Gereissati está muito animado com a possível ida do Ciro Gomes para o PSDB. O Tasso seria governador do estado de Ceará, candidato, e o Ciro é presidente da República pelo PSDB. E não é apenas isso. Essa quarta-feira, o PDT do Rio Grande do Sul se manifestou sobre a boataria de Ciro Gomes saindo do PDT através de uma nota. A gente vai compartilhar a nota aqui com vocês, a gente vai ler, comentar a nota aqui com vocês. No final, a gente vai compartilhar aqui algumas ideias sobre essa nota mais importantes que a gente considera, sobre o que a nota não está falando. O que essa nota não fala e que seria importantíssimo para a gente avaliar a continuidade ou não do Ciro Gomes dentro do PDT. Mas vamos falar sobre a nota primeiro e depois a gente fala sobre o que a nota não fala para a gente. Mas antes de a gente pegar a nota, eu peço aí que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo e que você comente o que você considera. Será que o Ciro ele teria de fato, um lugar ali dentro do PSDB para poder espalhar o PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento? Será que daria estrutura ao Ciro Gomes? O que a gente já sabe é, o PDT com certeza absoluta não vai dar esse espaço ao Ciro Gomes. A gente está vendo que o Lupe, inclusive, já está dando indicativos de que o PDT estará com o governo Lula em 2026. Você quer afundar com o navio? Que afunde, né? Mas vamos à nota do PDT do Rio Grande do Sul. 25 de junho de 2025. Carta aberta ao companheiro Ciro Gomes. A Secretaria de Núcleos de Base do Partido Democrático Trabalhista do Rio Grande do Sul, PDT-RS, falando em nome de todos os militantes, filiados e lideranças de base dispostos a assinar esse documento, importante isso, dispostos a assinar esse documento, vem por meio dele, manifestar sua preocupação e, ao mesmo tempo, fazer um apelo sincero e fraterno pela sua permanência no PDT, frente a rumores de sua suposta migração para outro partido, visando uma eventual candidatura para o governo do estado do Ceará. Lembrando que o PDT vendeu o estado do Ceará eleitoralmente para o PT. Isso está criando uma rixa no Ceará e o Ciro, obviamente que o Ciro não vai ficar a favor do PT nessa situação toda. Estamos vivendo um dos momentos mais graves da história recente do Brasil e do mundo, com o PDT sendo base do governo Lula, que dá a estrutura para esse momento mais grave da história recente do Brasil e do mundo. Uma crise global, econômica, política e ambiental se intensifica a cada dia. O ambiente geopolítico entre potências como Estados Unidos e China e conflitos no Oriente Médio entre Israel e Irã, a guerra da Rússia contra a Ucrânia somam-se à emergência climática e à revolução tecnológica que já está transformando o mundo do trabalho com o avanço da inteligência artificial. Sofisticado, né, mas falou nada com nada aqui em relação a... Está falando dos desafios que tem aqui, mas ao mesmo tempo não fala nada dos desafios que colocam o Ciro ali dentro do PDT ainda, mas eles vão agora continuar isso. Foi só uma introduçãozinha da nota. Internamente, o Brasil enfrenta uma combinação perigosa de desindustrialização acelerada, endividamento das famílias, concentração de renda nas mãos do sistema financeiro e uma polarização política que impede o debate das ideias profundas e estratégicas, com a cumplicidade do PDT. Os últimos governos que se apresentaram, tanto o de Lula quanto o de Bolsonaro, seguem sem oferecer soluções reais para a crise estrutural do país. Portanto, o PDT, que é a base do governo Lula, nesse mandato dele. Pelo contrário, suas escolhas aprofundam ainda mais esses problemas. Além disso, vivemos uma grave crise de governabilidade com o Congresso Nacional Fisiológico, cuja atuação se baseia no tradicional toma lá, da cá, posicionando-se a favor ou contra o governo de acordo com interesses imediatos e sem qualquer compromisso com as agendas populares. Essa paralisia institucional e a falta de compromisso com os reais interesses do povo tem aprofundado o sentimento de desesperança na população.
agravado ainda mais pela queda de popularidade do atual governo federal e pela incapacidade da esquerda de apresentar respostas claras, firmes e convincentes aos desafios colocados. É importante considerar que o PDT se insere nesse contexto. O PDT hoje tem o Ministério da Previdência Social. Então o PDT é partícipe. Além de ser partícipe, o PDT também é responsável por isso que a própria nota está dizendo. Pelo que a própria nota está dizendo. Enquanto isso, a extrema-direita, com forte presença e articulação nas redes sociais, vem ocupando esse espaço de indignação, fortalecendo-se politicamente e moldando a opinião pública com discursos simplistas e muitas vezes descolados da realidade, mas que encontram eco em população cada vez mais desinformada e desiludida. Nesse cenário, o PDT, com a sua história, aqui eu faço um parêntese, porque o PDT tem que tomar muito cuidado para não viver só de história. Tem que viver de ato concreto, não é só de história não. Daqui a pouco você vai, o PDT e tudo mais, e cadê ele hoje? Não existe mais. Não é só de história que o partido vive. Com o legado de Getúlio Vargas, João Goulart, Leandro Brizola e Darcy Ribeiro, e com a liderança que o companheiro Ciro Gomes tem exercido nos últimos anos, é o único partido que propõe historicamente um projeto nacional de desenvolvimento. Partido não. Ciro Gomes. PDT ele não, como é que é a palavra aqui? Que propõe historicamente um projeto nacional de desenvolvimento. Não. É o Ciro Gomes. Não é o PDT, vamos deixar as coisas bem claras. Capaz de oferecer um caminho de esperança, justiça social e soberania para o Brasil. Porque se fosse o PDT que propôs esse PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento, o Lupe, senhor Carlos Lupe, teria feito algum tipo de sanção às traições de 2022. É importante que a gente diga isso e lembre isso. Reconhecemos que temos desafios internos, amém. Nossa crise não é de identidade, mas de formação, organização, transparência e de comunicação. Discordo. Se há uma crise de formação, organização, transparência e de comunicação, é pura e simplesmente porque existe uma crise de identidade. Uma identidade que existia, estava se fortalecendo uma outra identidade. Mas isso desapareceu com o PDT se vendendo ao Lula da maneira como está vendendo por cargo por mais um ano e meio ou menos no governo federal. Temos as melhores propostas, não tem, quem tem é o Ciro. Grandes quadros técnicos e políticos, mas falhamos na tarefa de comunicar essas ideias ao povo brasileiro. Falta-nos um reencontro efetivo com as bases populares. Falta e continua faltando. Acreditamos que a solução não está fora do PDT, mas não está dentro do PDT também não. Passei um tempinho dentro do partido para entender que não está dentro do PDT. Está na reconstrução interna, não está não, senhor. Na rearticulação com as bases. Que base, gente? O partido ele tem que se refundar enquanto democracia interna. Não existe no PDT. Existem os acordos de gabinete, democracia interna não existe dentro do PDT. Na rearticulação com as bases, na abertura para o debate, na construção coletiva de uma nova forma de fazer política dentro do partido. É bonito o texto. Cadê a prática? Cadê a prática? O que nos dará força é a contínua coragem de enfrentar as dificuldades e reorganizar o partido de dentro, com a participação ativa da militância. A militância que o partido exaustivamente atrapalha. Por quê? Porque não é democrático. Se fosse democrático, haveria mais chances da militância se colocar dentro do partido. Mas não, os acordos internos são preponderantes. O partido fisiológico, que é o PDT hoje, ele ainda impera frente ao Partido Democrático Trabalhista. Ciro, o seu papel é fundamental nesse processo de estruturação e transmissão. O partido diz ao contrário. Vou ler de novo. O seu papel é fundamental nesse processo de estruturação e transmissão, não apenas como uma liderança nacional, mas como alguém que pode, com sua história, sua experiência e sua capacidade de formulação, cativar e ajudar a liderar esse novo ciclo que o PDT precisa iniciar. Um projeto coletivo partidário com raízes firmes, na base social trabalhista e com um olhar no futuro. Gente, o Ciro está denunciando o que o Lula está fazendo. Ele está fazendo exatamente o que essa nossa está dizendo aqui. Está fazendo exatamente isso. E o que acontece? O Lula, cujo governo o PDT é a base, processa o Ciro via Advocacia Geral da União. Nenhuma mísera nota de solidariedade ao Ciro. Nenhuma mísera nota de solidariedade ao Ciro. Nenhuma. Inclusive,
do PDT do Rio Grande do Sul. É importante considerar isso, que aqui eles não falam sobre isso no texto. Que siga conosco na construção desse partido que o Brasil precisa. Eles precisam dos votos do Ciro. É o contrário, eles precisam dos votos do Ciro. Que possamos juntos corrigir a rota, aperfeiçoar estratégias e colocar em prática de maneira organizada e unitária o PND, pelo qual tantas gerações de trabalhistas lutaram. Até a Brizola, não tem mais isso não. A não ser agora com a entrada do Ciro. Mas depois disso, não. Pedimos com respeito, estima e espírito de luta que permaneça no PDT. Para quê? Para ser traído de novo? Para isso? Ótimo, o Rio Grande do Sul fazendo isso aqui, beleza. Mas é só o Rio Grande do Sul fazendo isso. Nada vem da Nacional. Esse é o problema. E é por isso que não vale a pena pisar em ovos dessa maneira. Não é nem pisar em ovos. Já está ali a gema do ovo descascada no chão. Que siga conosco na construção desse partido que o Brasil precisa. Que possamos juntos corrigir a rota, aperfeiçoar estratégias e colocar em prática de maneira organizada e unitária o PND pelo qual tantas gerações trabalhistas lutaram. Pode ser que o PND seja feito, se efetive. Mas isso eu estou convencido de que não vai ser pelo PDT. Estou convencido disso. Seguimos o fio da história e acreditamos que sua liderança é indispensável para enfrentar as adversidades supracitadas nesse momento e para os próximos anos. Atenciosamente, Pedro Ribeiro. Agora, atenção para as assinaturas. Pedro Ribeiro, secretário estadual de núcleo de base do PDT, beleza, tá. Assinatura de deputados. Afonso Mota, deputado federal pelo PDT. Pompeu de Matos, deputado federal PDT. Cadê a Juliana Brizola? Cadê a Juliana Brizola? Aqui. Né? Outra em lideranças? Não, Juliana Brizola não está nessa nota, ela não assina essa nota. Mas vamos lá, o que não está nessa nota? O que não está? O professor Gustavo Castanhon fez apontamentos muito interessantes sobre isso. O que não conta é com declaração de apoio à candidatura de Ciro à presidência. Quer que o Ciro continue no PDT para refundar o PDT na base. Com que estrutura? Pedido de renovação da direção nacional do partido. Cadê? Pedido de rompimento imediato do partido com o governo neoliberal. Óbvio que eles não vão falar isso, senão eu nem teria nota. Só tem nota porque foi nesse tom moderado. Falei assim, Ciro, fica, por favor, a gente tá aqui, tá, né? Foi nesse tom. Pedido de rompimento imediato do partido com o governo neoliberal, entreguista e corrupto do PT. Com certeza não ia constar na nota. Pedido de punição à direção estadual do Ceará, que vende o partido ao PT. E eu diria a direção nacional, que permitiu traições à esquerda e à direita a Ciro Gomes. Então, repetindo, pedido de punição à direção estadual do Ceará, que vende o partido ao PT. E, por fim, a assinatura da Juliana Brizola. E é com esses fundamentos finais que não aparecem na nota, galera do PDT do Rio Grande do Sul, o que eu diria a vocês é, vão com o Ciro pro PSDB. Vão com o Ciro pro PSDB. Não vai dar para construir nada no PDT. O PDT já era. O PDT está acabando. O PDT está no respiradouro. O partido está acabando da maneira como vocês pensam que ele poderia ser. Ele já é. De uma maneira como vocês não querem que ele seja. Não queria dar desesperanças. Não queria aqui ser propagador de más notícias, desestimulador de lideranças. Mas a realidade que está dada é essa. Sigam o Ciro para o PSDB. Vai ter muito mais o que construir do que permanecer pedindo socorro. E a toda hora o PDT continuar se vendendo ao governo federal. Não vale a pena, não vale a pena. É isso que a gente queria trazer nesse vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.